Oi, esse é o terceiro episódio de uma série chamada Mulheres que Mudaram o Mundo, Sendo Mães, e eu preparei aqui uma playlist caso você não tenha assistido os episódios anteriores. Então, para conferir, é só clicar nesse card que está aparecendo aqui no vídeo. Hoje a gente vai falar de Flora Lewis, a mãe de C.S. Lewis. Provavelmente você conhece ele, mas não conhece a história da sua mãe. Ela é uma mulher que desbravou a vida acadêmica, entrou num espaço que antes era só para homens, estudou e se formou em matemática e lógica. Inclusive, ela ganhou um dos certificados que antes só os homens conseguiam, que era um destaque de um dos melhores alunos. Ela conseguiu isso, ela era de uma família cristã, era casada, teve 2 filhos, um deles, C.S. Lewis. C.S. Lewis ele foi criado pela sua mãe e educado por ela na primeira infância. Ela era sua professora de matemática e latim e ela incentivava muito ele à criatividade. Ele era uma criança que adorava criar, inventar histórias e futuramente se tornou um dos escritores que muita gente acompanha e ama. Quando ele tinha 8 anos, a sua mãe começou a ficar muito doente e aos 9 anos de idade, ele e seu irmão perderam a mãe. E ele passou a ter uma lacuna muito grande, que era a doçura, a gentileza, a alegria dessa mulher dentro de casa, que ensinava eles com tanta atenção. Além desse desafio de perder a mãe tão novo, ele precisou também lidar com o temperamento difícil do seu pai, que já era muito explosivo quando sua mãe era viva e depois da perda dela foi se tornando mais difícil ainda. Ele e seu irmão foram parar em um orfanato, passaram por lá anos das suas vidas e em determinado momento C.S. Lewis se torna um ateu, alguém que não cria, não acreditava na existência de Deus. Apesar de ter se tornado um ateu confesso, C.S. Lewis mais adiante confessou a fé cristã, então a gente percebe que os alicerces que foram lançados pela sua mãe encontraram seu coração e na vida adulta se tornou não só um cristão, como também um dos maiores defensores da fé cristã do século XX. Apesar de Flora ter participado apenas de 9 anos da vida do seu filho, C.S. Lewis, a gente pode perceber que o seu legado deixou marcas profundas na vida dessa criança e futuramente desse adulto. A gente pode perceber que mesmo que o nosso trabalho ele seja limitado, muito pontual ou que dure pouco tempo da vida dos nossos filhos, ainda assim o Senhor pode transformar esse trabalho em algo maravilhoso e algo poderoso. Então, que assim como Flora, a gente possa compreender que não temos todo o tempo do mundo. Às vezes a gente pensa que vai participar de toda a trajetória, toda a vida dos nossos filhos, mas nós não sabemos do futuro. Então, cabe a nós, mães, aprender com Flora a fazer o nosso trabalho com diligência, com alegria. Talvez você pense que para mudar o mundo você precisa de muito tempo, mas o tempo de hoje é muito mais valioso do que o amanhã. Então, que você também se sinta convidada, assim como eu, a se parecer e aprender mais com Flora, a investir na vida dos nossos filhos, da nossa família, no tempo presente. Me conta aqui nos comentários o que você achou dessa série, como você aprendeu com essas mulheres, se elas te inspiraram a serem mães ainda mais presentes, mais tementes a Deus, a investirem e semearem na vida dos seus filhos com mais esperança, confiança. Então me conta a sua experiência com esse tema, com essas histórias. Eu vou ficar muito feliz em saber como foi para você ouvir e conhecer a história dessas mulheres.